Mas a ideia, né, é a gente ser fiel, né, àquilo que o Carisma nos confiou, né, também nos preparando desse ponto de vista, né, da nossa formação espiritual, né, teológica. Então a gente diz, bom, já que vamos convidar o Aloysio, né, para fazer a primeira aula, vamos convidar para todo mundo, né? Então, bem-vindos, obrigado e, claro, obrigado, Aloysio, por ser, né, fazer esse dom para a gente. Parte, né, de como a gente deveria enfrentar essa descoberta, né, de Maria do ponto de vista teológico, né, sem fazer confrontos com a parte espiritual, com a espiritualidade riquíssima, né, que temos de Maria, né, pelas mãos de Chiara, né, pela boca de Chiara, e a experiência que nós temos, porque essa visão teológica, ela é mais para alargar a nossa alma, também no sentido do ecumenismo, né? Porque a gente, conhecendo as várias teorias, as várias propostas teológicas, dá para a gente entender o outro melhor, né? As outras denominações, inclusive o Papa, quando ainda não era Papa, o Ratzinger, escreveu algo sobre Maria num livro dele que ele depois retratou, né? Como Papa, já parece que era já como Papa. Mas, para dizer que ele defendia uma visão que era já, digamos, que era de domínio de outras denominações, né? E ele também era favorável àquela interpretação. Para dizer que não é um campo assim, simples de percorrer, né? É um campo bem interessante, mas o que importa no final a gente sabe, né? Que é amar a Maria e ser outra Maria, né? Então, falando da metodologia de como devemos encarar a leitura dos evangelhos, que não pode ser uma leitura globalizante, né, que você harmoniza um evangelho com o outro, porque cada evangelista tinha digamos, tinha quis expressar um modo de provar para nós, para todos que leem o Evangelho, que Jesus era Filho de Deus, né? E que é o Messias que veio para nos salvar. E é isso que une todos os cristãos, essa fé, essa imagem, né, de Jesus como sendo o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar. Então, cada evangelho tem a sua postura, a sua colocação. O Evangelho de Marcos, por exemplo, sobre Jesus, o testemunho de Mateus, de Lucas e de João, supõe considerar cada evangelho como um texto completo, não no sentido que é completo, que contém tudo. Nenhum deles contém, como diz João no final do evangelho dele, que esse livro foi escrito, mas muitos outros livros que poderiam encher o mundo, né, poderiam ser escritos descrevendo os atos que Jesus cumpriu, né, aquilo que ele fez aqui na Terra. Mas no sentido de que ele contém todos os elementos, né, cada evangelho, para nós entendermos isso, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, etc. Ele dá alguns exemplos, mas eu nem vou parar nisso, depois a gente pode fazer perguntas, né, porque senão fica muito longo, né? Vou dar só um exemplo que é muito comum a nós, né? Que ele coloca, por exemplo, que no Evangelho de Marcos se fala de 7 palavras que Jesus disse enquanto estava na cruz, né, antes de morrer. E eu já li até um livro que fala dessas 7 palavras, né, um livro só sobre isso. E a tendência nossa é de, por exemplo, tem a sequência das sete palavras, a gente coloca em ordem cronológica, né, segundo os evangelhos.
E, por exemplo, no Evangelho de Marcos, né? Meu Deus, por que me abandonaste? É a última palavra do Evangelho termina, a morte de Jesus acontece ali, né? E a gente, a tendência nossa, em outro lugar, em outro Evangelho, é a quinta palavra, né? Para ele é a última. Por quê? Porque para Marcos, a intenção dele, a imagem que ele dá de Jesus, é que da morte de Jesus, em que ele morreu abandonado por todos, inclusive pelo Pai. Essa é a intenção que ele tem quando ele coloca essa como última palavra, né? Ele morreu dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? A gente não pode, por exemplo, acrescentar a esse evangelho aquela frase que a gente disse que foi a última, né? Em tuas mãos entregue no Espírito, que não é nem a última, é a penúltima, né? Segundo a sete, a sequência. Porque ela não cabe, né? Você não pode colocar isso no Evangelho de Marcos. Pode colocar no Evangelho de João, né? E outro Evangelho, mas o dele não. Vocês me perdoem se eu estiver prolongando muito a coisa, mas vocês podem fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida, se disser alguma coisa que não é clara, né? Por exemplo. O mesmo é válido para essa mesma estratégia, né? Essa mesma metodologia, é válida também na apresentação de Maria nos 4 evangelhos. Devemos ter cuidado para não harmonizar, né? As várias narrativas sobre Maria, né? Por exemplo, em Lucas, o relato do nascimento de Jesus, no qual Maria desempenha um papel muito importante, a anunciação, todas as outras passagens, né? Como por exemplo o sim, se a gente não pode, por exemplo, pegar a anunciação, o sim de Maria na anunciação e transportar para o fim do último final da presença de Maria aos pés da cruz, né? Aquele sim de Maria ali, né? Porque o relato não coloca Maria, por exemplo, ele coloca João, né? Então não se pode colocar abinar, como é que se diz, né? Essas duas imagens de... Desculpa, passou a avião, você falou que o Evangelho de Lucas não coloca Maria aos pés da cruz, coloca Maria na... Não, Lucas coloca o sim de Maria, né? Na anunciação, né? Várias coisas, como... mas a gente é melhor ir por partes, porque senão a gente se confunde. Por exemplo, já no Evangelho de João, a mãe de Jesus se encontra aos pés da cruz, né? Lucas não, nem coloca isso, né? Mas João não conta o episódio do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é contado somente por Mateus e Lucas, né? Os evangelhos da infância, né, de Jesus. Os outros 2 evangelhos, nem João nem Marcos falam disso. É metodologicamente, então, errado explicar a teologia de um autor com a ajuda de outro autor, né? Lucas, não se referindo à cena do Calvário no seu evangelho, não podia nem mesmo pretender, por parte de seus leitores, conhecimento da tradição joanina, que além do mais não existia na época, ela não tinha sido o último, o Evangelho de João é o último que foi escrito, né? Isso aqui é de Gerald Rosset, essa citação. Os 6 livros que evocam Maria no Novo Testamento
fazem isso de maneira extremamente diferente. Né? A narrativa é completamente diferente. Agora, vamos ver algumas passagens, né? Na ordem cronológica dos evangelhos, para a gente entender o que ele quer dizer com isso. Vocês sabem que a parte mais antiga do Novo Testamento é escritas de Paulo, né? As cartas de São Paulo. Depois de São Paulo vem o Evangelho de Marcos, né? Depois vem, que é nos anos 70, 80 já, depois o Mateus e Lucas dos anos 80 e João de 90 para frente, né? Dos anos 90. Então, já muito tempo depois da morte de Jesus, 40, 50 anos depois. Né? Por isso que não pode ser uma fotografia. São testemunhos, né? Segundo a tradição que estava atrás de cada escritor. Em Paulo, a única passagem que evoca a mãe de Jesus, nas cartas paulinas, é encontrada em Gálatas 4:4. Aliás, a leitura da missa hoje era Gálatas. Né? Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher. A ele não interessa absolutamente nada sobre isso, né? Paulo é nascido de mulher. O que importa é Jesus. O foco é cristológico, né? Paulo, isso tem a ver também pelo fato de ter uma certa humanidade. De dar o quê? Uma certa humanidade, né? De nascido de mulher. O motivo é exatamente esse. Né? O motivo é somente esse. É dizer que Jesus era homem, como nós, nem nada diferente de nós. Né? Com a fórmula nascido de mulher, Paulo se refere à mãe de Jesus, mas o seu propósito é cristológico. Né? O fato é que o fato é que o pai não seja mencionado, porque ele diz nascido de mulher, que o pai, né, nem menciona. Isso não, muita gente pensa que isso está ligado ao fato que ele sabia do nascimento virgem, do nascimento de Maria virgem, né? Mas não está ligado a isso, porque Paulo nem sabia, nos escritos dele não aparece nada sobre a virgindade de Maria, são conclusões que a gente não pode juntar com outras, né? Tem mais a ver com a tradição, uma exigência dos hebreus, né? Que Jesus era da descendência de Davi. Quando depois ele menciona mais tarde, né, a questão do pai, que ele fala, ele diz, a fórmula tradicional antiga, e ele diz assim: Jesus, o Filho de Deus, nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. Né? Isso era uma exigência dos hebreus, que o Messias tem que ser a descendência de Davi. Né? Depois a gente passa para o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por volta dos anos 65, 70. Ele começa, né, o Evangelho dele já com João Batista, lá na frente. Né? Não fala da infância, não fala do nascimento de Jesus, nada. Né? Começa já com João Batista. Como Paulo ele não conhece, ou pelo menos não conta a história do nascimento de Jesus. Não há sequer a menção a Belém. De fato, existe uma controvérsia, né? Se Jesus nasceu em Belém, se nasceu em Nazaré. Porque, por exemplo, ele já fala que Jesus veio de Nazaré, etc. Nem menciona Belém. E Marcos encontra a referência escrita mais antiga, a referência mais antiga sobre Maria, né? É em Marcos. Ele diz assim, aquela passagem toda vocês conhecem. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, né, ficando do lado de fora, e não conseguiam entrar, etc. Havia uma multidão. Aí diz, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles querem te ver.
quem é minha mãe e meus irmãos? Quem são, né? Ele perguntou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele, passando o olhar, estavam sentados ao seu redor, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, a vontade de Deus, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesse episódio, Jesus contrapõe a família natural dele à família espiritual, né? Como dizendo, olha, família natural está fora, né? Aliás, em outra citação, em outra passagem antes dessa, aparece um embate realmente forte, né, entre a família de Jesus e ele, que está dizendo que ele tinha enlouquecido, né, que ele não conseguia, tinha tanta gente que ele não conseguia nem comer, nem nada, né. Jesus opõe que a verdadeira família que está reunida, que a sua verdadeira família, aquela que está reunida dentro, ao seu redor, aquela que faz a vontade de Deus. Naturalmente, não exclui Maria, se ela faz a vontade de Deus, não quer dizer que está excluindo ela. Ela faz a vontade de Deus, ela também faz parte dessa família, né? Depois, essa passagem anterior que eu falei antes, é quando ele vai para uma outra casa e tem essa questão, né, que eles vão lá, os parentes dele souberam e vão lá para retirá-lo, para detê-lo, que diziam que tinha enlouquecido. Ele fala, ele se delonga um pouco sobre essa questão, mas acho que para nós não é que interessa muito. Além disso que a gente já sabe, né? De acordo com Marcos, não só a família restrita de Jesus é contra ele, mas também os moradores da cidade de Nazaré, né? Porque quando ele chega lá e começa a falar na sinagoga, etc., ele diz assim, mas de onde é que veio toda essa sabedoria, né? De onde é que ele aprendeu tudo isso? Ele só começou a ensinar, de onde ele veio tudo isso? Aí diziam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? Estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia, um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela. Ele acrescenta isso, né? Não era claro essa coisa, né? Porque ele também menciona ali a parentela, né? Eu em sua casa. E não podia realizar ali nenhum milagre, a não ser algumas curas, etc. E admirou-se da incredulidade deles. A expressão, como eles dizem aqui, né, na sinagoga, ele não é o filho de Maria, né? Isso é incomum, porque na tradição semita, o importante é o pai, né? Não é a mãe. Eles nunca citariam a mãe, não é filho de Maria. E ali citou filho de Maria, eles citaram o povo, né? Então, assim, é interessante isso. Alguns teólogos viram nessa fórmula a alusão a Maria, a virgindade de Maria. Quer dizer, que não tinha pai, né? Porém, Marcos, como mencionado anteriormente, não parece conhecer a tradição da concepção virginal, né? Nem Marcos, nem Paulo, nem esses dois primeiros, né? O mais simples é pensar em uma descrição informal feita pelo povo de Nazaré, que pensa que em Jesus como filho da sua mãe, talvez presente ali na sinagoga. Talvez ela estivesse ali, né? Nessa passagem também tocamos o delicado tema dos irmãos de Jesus, né? Porque isso aí é uma controvérsia que vai já há 20 séculos, né? É interessante, essa parte aqui eu também achei muito interessante do jeito que foi colocado, né?
Por exemplo, se vocês prestam atenção aos nomes dos irmãos de Jesus que eles citam, né? José, que quer dizer José, né, em aramaico, vários outros nomes, Tiago, José, Judas, Simão, são nomes da tradição do Antigo Testamento, né? Que são, por exemplo, de pessoas importantes na história do hebraísmo, né? Na história do povo hebreu. Isso demonstra a religiosidade da família de Jesus, que os nomes, né, dos parentes deles, de ser irmãos ou não, eram nomes tradicionais do povo, né, que contava praticamente a história do povo através dos nomes dos filhos, né? Pessoas, partes de Abraão, de outros lá. Jacó, por exemplo, Jacó e 3 de seus filhos, José, né? Judas e Simão. Também o nome de Jesus significa Josué também, né? Que seria aquele que substituiu Moisés, né? Quer dizer que é uma família muito religiosa, né? Do nosso ponto de vista, é bom saber isso, né? Que a família de Jesus era muito religiosa. Como entender a palavra irmão em Marcos? O que Marcos significa com isso? A exegese histórico-crítica é mais ou menos esse raciocínio. Imaginemos que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma por volta do ano 70. Né? O povo ali não conhecia nada de hebraísmo, de cristianismo, né? O cristianismo era um dos primeiros livros que saíam, né? Tinha Paulo com as cartas e depois Marcos. E eles queriam saber, né, mais coisas sobre... Então ele diz assim, algumas pessoas ouviram falar de Jesus e querem saber mais. Leiam o Evangelho de Marcos. Não conhecem os Evangelhos de Mateus e Lucas, porque ainda não tinham sido escritos, né? Então ele diz assim, como Marcos não conta a história do nascimento de Jesus no seu Evangelho, nada pode levar essas pessoas a suporem que a palavra irmão tenha realmente outro significado, senão aquele de irmão natural, né? De irmão senso comum. Por esse motivo, muitos comentadores modernos, incluindo os católicos, como Foucault, foi reitor da Faculdade Teológica de Louvain, acreditam que Marcos não considerava Jesus como filho único. Uma das coisas que eles consideram uma prova, né? Agora, passando para o Evangelho de Mateus e Lucas, 15, 20 anos mais tarde, né? Os Evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos nos anos 80, mais ou menos. Tiveram como fonte o Evangelho de Marcos. Como a gente sabe, né, os sinóticos, primeiro foi o Marcos e depois os outros dois copiaram bastante de Marcos. Mas acrescentaram outras coisas, né? Tem algumas coisas que estão em Marcos, em Mateus e não estão em Lucas, assim por diante. Mateus evidencia que o evento da encarnação sublevou o curso do mundo daquela época, né? De fato, ele fala de coisas bem interessantes, né? Do ponto de vista social, né? Falando de José com Maria, que, né? Diz que ela tinha que fazer, repudiar Maria, né? Do ponto de vista sociológico, ele coloca de tal forma que você tem que decidir essa coisa, né, junto com José. O que fazer? Repudiar Maria? Né? Do ponto de vista também até astronômico, porque aparece uma estrela no céu, lá no Oriente, de guia eles até Belém, né? E do ponto de vista político, né? Porque Herodes, quando sabe da coisa, fica furioso, né? Pede as estribeiras e convoca o congresso daquela época, quase que os escribas, os mestres, os chefes dos fariseus, etc.
E não só, e depois ordena a matança de crianças de 2 anos para baixo, né? Quer dizer, uma loucura absurda. A encarnação é um evento que tem uma dimensão imediata e cósmica, atinge o mundo inteiro, né? Desde o Oriente, naquela época era o mundo conhecido, né? Mas nós ainda não existíamos, né? Nas Américas. Lucas, ao invés, é tudo diferente. Mateus é uma coisa, né? Toda vulcões, erupções, etc. Aqui não, aqui é tudo muito íntimo, né? Em Lucas. A narração começa com um casal de idosos, né? Isabel e Zacarias, né? Que não podiam ter filhos, etc. Depois tem a intervenção de um anjo durante a cerimônia no templo, também ele sozinho, o Zacarias e o anjo, né? E o povo lá fora esperando, agoniado, não sai mudo, né? Quer dizer, é tudo muito íntimo acontece, né? Seja a concepção de João Batista, seja a concepção de Jesus, porque com Jesus é a mesma coisa. Ele diz assim, depois o outro casal, Maria e José, um anjo intervém, revela a Maria, né? Que ela dará a luz, etc. A anunciação feita a Maria ocorre numa conversa íntima entre o anjo e ela, só eles dois sabem o que aconteceu. Depois, as duas mulheres, Maria e Isabel. Maria vai visitar Isabel, porque sabe que ela está esperando já 6 meses, que não tem nada a ver com a aparição de estrela no céu, de vinda de reis de longe, de massacre de inocentes, com nada. É totalmente diferente. E os dois escritos mais ou menos na mesma época, né? Você vê que os dois têm intenções diferentes em sua narração, mas também tem alguns elementos em comum. Por exemplo, a mãe de Jesus se chama Maria, os 2 evangelhos. Maria está prometida a José, mas ainda não vivem juntos. Mateus 1,18, Lucas 1,27. José é da linhagem de Davi. Mateus, né, e Lucas 1,27. José não é o pai biológico de Jesus. Um anjo anuncia o nascimento de Jesus e diz seu nome. Maria é virgem. A gravidez acontece graças à ação do Espírito. Quer dizer, há várias coisas em comum, né, nesses 2 evangelhos. Tem muita coisa diferente, mas... Agora vamos ver Maria no Evangelho de Mateus. O texto de Mateus dá precedência a José. Tudo é José, né? Maria não abre a boca. Né? Ela aparece grávida, ele quer largá-la, né? Depois o anjo aparece a ele e diz, depois tem o nascimento. Maria não se sabe nada do que ela sentiu, do que ela experimentou, e todos esses eventos ligados à vida dela, né? Então a figurante, Maria é só uma figurante, né? Uma figura... Então, todos esses eventos, né? Com o microfone apareceu agora? Ixi, minha voz é tão feia. Sem microfone, com o microfone vai piorar ainda mais. Vocês que eu não estavam ouvindo lá no fundo? Eu fiz um teste de audiometria hoje, então parece que eu estou ouvindo tudo bem. Então, assim... O Evangelho de Mateus, essa coisa aqui, né? Depois no Evangelho de Lucas, sobre a infância de Jesus. Maria tem o papel principal, é o oposto do Mateus, né? Ali tudo só acontece com ela, né? O José está de escanteio, né? Ele diz assim, Maria tem o papel principal e ela é apresentada como a fiel por excelência, né? Como a fiel de Deus por excelência. Ela, a figura de Maria em Lucas, né? Na Anunciação, Maria respondeu ao anjo, que lhe explica que o Espírito Santo descerá sobre ela, etc. Né?
a expressão dela, a serva do Senhor. Isso aqui é muito importante para Lucas, porque serva do Senhor no Antigo Testamento, né, tem uma força muito grande, né? Ela é rica de significados na Bíblia. E são ligados a esse servo do Senhor, ligados aos grandes nomes do Antigo Testamento: Abraão, Moisés, né, Davi, os profetas, o servo sofredor, né? São pessoas escolhidas por Deus a serviço de Deus em favor de seu povo. Então Maria tem esse papel no Evangelho de Lucas, né? Diante do anúncio de sua maternidade, Maria sabe que está a serviço de Deus e se declara pronta para o que ele deseja. O nome de serva de Deus aparece como um título que exprime a grandeza da Virgem no desígnio divino. Quer dizer, é como a nova aliança, né? Uma coisa que a gente pode perceber do Antigo Testamento, né? Esses nomes que foram os que constituíram a aliança com Deus, que agora Maria, Lucas coloca ela como sendo essa continuação, né? E Maria continua: faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra de Maria expressa uma oração e um sentimento de alegria. Ela deseja de coração que se realize a palavra do anjo. Para o evangelista Lucas, a definição de discípulo ideal é ser aquele que crê, servo do Senhor. Lucas vê isso realizado na mãe de Jesus e permanece fiel a esta imagem durante todo o evangelho dele, né? Na cena seguinte, na visitação a Maria, a Isabel, por exemplo, é motivada pela palavra do anjo, né? De fato, o Evangelho diz que ela saiu às pressas, né? Justamente pela prontidão dela, a obediência à palavra do anjo, né? A palavra de Deus. No Magníficat, Maria é a fiel que canta louvores a Deus. Ele sempre coloca ela como a serva fiel, né? Depois a visita dos pastores, o reencontro com Jesus no templo. Lucas enfatiza que Maria conserva cuidadosamente todos estes acontecimentos e os meditava em seu coração. Apresenta Maria como tipo fiel que acolhe a palavra e reflete sobre os eventos. A continuação do Evangelho, Lucas corrige sua fonte, que é Marcos, no episódio da visita de Jesus a Nazaré. A questão da família, quando Jesus está falando e a família não consegue chegar perto dele por causa da multidão, aí diz: a tua família está lá fora, e tua mãe, teus irmãos, etc. E ele corrige praticamente a fonte dele, que é Marcos, né? Que diz que Jesus falou: quem é minha mãe e minhas irmãs? São aqueles que são vocês, né? Que fazem a vontade de Deus. Ele faz o contrário aqui, ele coloca que Jesus fala que tuas irmãs, tua mãe, e ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? A frase é mais ou menos assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Praticamente, ele inclui a família dele na família espiritual, diretamente, né? Não faz aquela contraposição que Marcos faz, né? Marcos apresenta. Em Lucas, a família natural não é substituída, mas inserida na família espiritual. Depois, quando, por exemplo, a um certo ponto, uma mulher diz a Jesus: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. E ele responde: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. O tema é novamente o verdadeiro parentesco de Jesus, né? O motivo do parentesco físico dá oportunidade
de definir o verdadeiro discípulo, uma realidade que implica a superação dos laços de sangue. Como a gente entende muito bem, né? Quem está no focolário. Na obra de Lucas, encontramos ainda uma só vez a menção de Maria. Em Atos 1:14, ele diz: todos estes unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando estavam juntos, eu acho que na igreja de Pentecostes, né? A referência a Maria nesse ponto não é casual, porque o evangelista Maria aparece no início do Evangelho, assim como no início dos Atos. No início do Evangelho ele começa com Maria, e no início dos Atos também, porque Lucas escreveu também os Atos dos Apóstolos, né? Vocês sabem. No início da vida, e aqui aparece no início da vida da igreja, né? Reunidos já depois da Páscoa, né? Segundo o Evangelho de Lucas, o desígnio divino sobre Maria era dar à luz o Messias. Mas uma vez completado esse ministério dela, ela permanece fiel, né? Com isso, ela comunica a sua missão à vida profunda da igreja. Quer dizer, essa presença de Maria, de fato, isso bate muito com o perfil mariano que a Ara nos falou, né? Que tem até um livro, né? Aquele livro do Brendan Lee, que hoje é bispo, falando da importância do perfil mariano na igreja. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso alguma coisa, mas eu fiz até uma tese, né, teologia sobre isso. Se quiser, eu começo a falar. A outra. Como considerar os textos da infância de Jesus historicamente? Isso é interessante, porque muitos teólogos dizem que não é histórico, é uma narrativa mítica, né? Porque, naturalmente, modo como... vamos seguir aqui. Na literatura exegética, encontramos basicamente duas posições opostas, das quais depende a questão da virgindade de Maria, do nascimento de Jesus em Belém e dos irmãos de Jesus. Essas três coisas, né, são ligadas a essa questão. Textos míticos. Começamos com a interpretação que afirma que os evangelhos da infância, os dois primeiros capítulos de Marcos e Lucas, de Mateus e Lucas, não são textos, não são históricos ou biográficos, mas eles são textos míticos, né? A intenção é teológica e não histórica, né? Dizer que texto não quer dizer que é mítico, que ele não é, como é que se diz, que é uma fábula, não é isso, né? Tem outra conotação. Mas que a narração direciona para uma realidade mais profunda, que é uma realidade teológica, né? Um aprofundamento da fé em Deus. Não, porque a exposição histórica ela é cronológica, né? Segundo exatos de fatos, seguindo fatos exatos, etc. Mas, verdade teológica, dizer-nos quem é este Jesus, o Filho de Deus. Essa é a intenção, né, das narrativas míticas, né, dos textos míticos. Essa é a posição, por exemplo, de José Antônio Pagola, um sacerdote espanhol, que num livro que ele escreveu sobre a abordagem histórica de Jesus, né, que ele não leva em conta os dois, essas duas capítulos de Marcos, de Mateus e de Lucas, né? Porque para ele não tem significado se ele está querendo apresentar uma história, abordagem histórica de Jesus, né? Mas para proclamar a boa nova que Jesus é o Messias,
A intenção é essa. Jesus é o Messias davídico esperado em Israel, o Filho de Deus nascido para salvar a humanidade. Aquilo que a gente falou no início, né? A argumentação dos teólogos convictos de que essas narrações não são históricas é a seguinte. Nota-se que o interesse pelo início da vida de Jesus, concepção e nascimento, é tardio. Não é que aconteceu em Marcos, em Paulo e Marcos. Foi acontecer lá nos anos 80, com Mateus e Lucas. Então, quer dizer, são passados já 30 anos, né, da morte de Jesus. 60. Não, como 60? 90. Não. Esse Mateus e Lucas é dos anos 80, 70, 80, né? João é que é de 90 para frente. Ele diz assim, que o interesse pelo início da vida de Jesus, concepção e nascimento, é tardio, do Novo Testamento. É preciso aguardar os anos 80, né, para o primeiro testemunho escrito. Paulo e Marcos não falam sobre isso, como a gente já disse. Paulo até descreve a encarnação de uma maneira muito diferente de Mateus e Lucas. A carta aos Romanos ele fala da kenosis, ou kenosis, né? Que Jesus se encarnou mesmo em carne humana de pecado, né? Ele não trata, porque a virgindade de Maria está ligada à questão de Jesus como Filho de Deus, um evento especial, né? Com a intervenção de Deus direta, né? Aqui não. Aqui a intervenção de Deus acontece, é melhor a gente ler o que eles falam, né? Acontece segundo a potência de Deus, né? Segundo o Espírito de Deus que faz, que é o Filho de Deus, a segunda verbo, né? A segunda pessoa da Trindade, se encarna, em um ser humano, não é? Como todos nós, mas o fato da divindade está ligado diretamente ao fato que ele é Deus, né? Ele já é Deus, o Espírito, né? O Espírito de Deus. Então ele diz assim, Mateus diz assim, na carta aos Romanos, Paulo explica o abaixamento. Deus, enviando o seu próprio Filho em uma carne semelhante à do pecado, na forma igual da carne do pecado, e em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Quer dizer que Jesus, encarnando-se numa carne pecadora, ele santificou essa carne, né? De fato, eles usam essa palavra que ele usa, né? No grego, igual a nossa, né? Ele usa a palavra semelhante aqui, mas em grego, homoiomati, né? Homo quer dizer, não, igual, então homoiomati, que eles pronunciam muito diferente da gente, né? Os gregos, é como uma carne igual a nossa, né? Aquilo que Paulo diz, uma carne igual a nossa. Com a encarnação, o Filho de Deus assume plenamente as condições históricas concretas da existência humana, aqui indicadas no conceito de carne, dominada pelo pecado. Seguindo essa linha de pensamento, que destaca a desejada descendência de Deus da nossa condição humana, alguns exegetas se perguntam, como podem estar juntos a kenosis, né? Ou a kenosis, como dizem alguns, como Paulo a descreve, e juntar isso em uma carne semelhante do pecado com a figura de Maria, especialmente ligada à virgindade, etc., a Conceição, a Imaculada Conceição e tudo mais, né? Partindo da compreensão que Paulo tem da encarnação, Maria não parece ser preservada ou isolada com privilégios milagrosos, mas participa principalmente da kenosis do Filho de Deus,
que recebe dela uma carne semelhante do pecado, isto é, na condição humana caracterizada pela ferida do pecado. E o segundo argumento é o seguinte: vocês estão conseguindo seguir? Está meio parada a coisa? Se alguém quiser fazer pergunta, por favor. Né? Luísio, só uma coisa talvez comentar mais. Eu fui falar, né? Você falou sobre a quenose, né? Jesus assumiu a carne humana, a carne do pecado, né? Então Jesus, digamos, santificou, né? Assim pela encarnação. Mas Maria é preservada, né? Então Jesus gerado em Maria. Essa coisa que você comentou, eu perdi alguma coisinha. Não sei se Isso, não, mas a gente ainda não resolveu. Né? A gente não resolveu ainda. A pergunta de um teólogo, né? Os teólogos perguntaram, como é que pode juntar essas duas coisas, né? Aí ele diz assim, Maria não parece ser preservada, né? Isso é visto na condição humana caracterizada por... Um segundo argumento considera que os textos do nascimento de Jesus foram escritos em uma perspectiva exclusivamente pós-pascal. Isso é muito interessante. Quer dizer, só depois da ressurreição, etc., é que eles entenderam quem Jesus era. Aí disseram, espera aí, então é importante saber do nascimento dele também, né? Ou seja, após a Páscoa, somente após a Páscoa entendeu-se quem é realmente Jesus, o Filho de Deus. Lucas e Mateus fizeram de maneira, retroprojetaram, digamos, né, a sua fé pós-pascal para o momento da concepção. Então eles praticamente fizeram isso como um modo de ir na raiz da coisa, né? Por isso o objetivo principal dos textos da infância de Jesus não é descrever eventos históricos, mas dar o significado religioso de Jesus na história da salvação. Para escrever essa narração e dizer a origem e identidade divinas de Cristo ressuscitado, os evangelistas usariam um gênero literário conhecido na antiguidade, que se chama Nascimento Maravilhoso, que acontece com livros de santos que eu lia quando eu era jovem. Era um absurdo, porque todos os santos tinham nascido de maneira totalmente desse jeito. Nascimento maravilhoso. Então eu decidi, até antes do ideal, que eu não tinha chance de ser santo. Porque o meu nascimento, eu perguntei para minha mãe como é que eu tinha nascido, ela falou, na cama. Nada de espetacular, né? Porque as histórias dos santos que contavam antigamente, tinha gente, uma pessoa que caminhava pela cidade, né, de noite, ouvia uma voz, mas depois a pessoa sumia, né? Então esse é um gênero literário do Antigo Testamento, né, que fala do nascimento maravilhoso. Temos muitos nascimentos no Antigo Testamento de pessoas, personagens famosos, Isaac, da idosa Sara, Samuel, da Ana Espérios, Sansão, de uma mulher idosa. No Novo Testamento temos João Batista, né? É um nascimento maravilhoso. Temos também o Melquisedeque, de rei de Salém, etc. Na carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus fala dessa coisa de Melquisedeque, né? Que era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem origem nenhuma, né? Ele desapareceu. Podia ser uma nova aparição, né? Que apareceram as senhoras Aparecidas e tem o Melquisedeque, né? No apócrifo do Antigo Testamento do primeiro século, intitulado Livro dos Segredos, de Enoque, a concepção de Melquisedeque é contada de uma maneira que lembra a narração de Mateus. A mulher grávida, inesperadamente, a perplexidade de seu marido e a vontade de repudiá-la. Por exemplo, isso aqui é um outro argumento para dizer que ele se inspirou, né, nessas coisas, nesse nascimento maravilhoso do passado, e escreveu isso. Os teólogos convictos da não historicidade dos evangelhos da infância veem uma confirmação dos argumentos anteriores, tradição tardia, pós-pascal e narrativa, no fato de que a narração do nascimento virginal de Jesus já não desempenha mais nenhuma função em seguida nos dois textos de Mateus e Lucas.
Quer dizer, depois que eles contaram o nascimento, os evangelhos da infância, como se chama, depois não teve mais influência aquilo que eles disseram lá. Né? Isso é interessante também considerar. Quais as consequências de tal interpretação? Agora vem as consequências. Os autores que afirmam que os chamados evangelhos da infância não têm uma verdadeira história, não têm uma verdade histórica, não têm nem mesmo dificuldade de entender o conceito de irmãos de Jesus. Né? Para eles é normal, não tem dificuldade. Como verdadeiros irmãos, ou fazer com que Jesus nasça em Nazaré e não em Belém. Na verdade, esses elementos só podem ser deduzidos pelos 2 primeiros capítulos de Marcos e Lucas, que eles consideram, porém, como míticos, né? Não históricos. Mais um passinho para frente agora. Seguimos profundamente a lógica, vamos seguir profundamente essa lógica dos textos míticos, né? Dos 2 primeiros capítulos de Marcos e Lucas. Seguindo em profundidade isso, devemos deduzir que a concepção de Jesus foi idêntica à de todos os homens. Aí começa a questão teológica. Então, como é que isso funciona? Então surge uma pergunta. Como se poderia dizer que Jesus é o Filho de Deus? A resposta dos teólogos que seguem essa interpretação é a seguinte. Deus, em suas intervenções na história, não descarta a cooperação humana, o que eles chamam de subsidiariedade. Não? Ter um bebê é um ato humano, né? De um casal, etc. É um ato de criação. Vocês falam a diferença entre criação e geração, né? Vocês sabem bem essa questão. É um ato de criação do casal humano. Mas o fato de que esse bebê seja o Filho de Deus é o ato de Deus, um ato de geração. Aquilo que a gente falou no início, né, na introdução. Jesus é o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Essa plenitude do Espírito não estaria de acordo com uma concepção natural? Entre outras coisas, esta era a posição de um teólogo muito famoso, Joseph Ratzinger. E ele diz o seguinte, Ratzinger: a filiação divina de Jesus, tal como é entendida pela fé eclesial, não se apoia no fato de que Jesus não tenha algum pai terreno. A doutrina que afirma a divindade de Jesus não seria minimamente afetada, mesmo que Jesus nascesse de um casamento humano normal. Não, pois a filiação divina da qual a fé fala não é que se fez homem, né? Mas não Deus que se fez homem, porque existe uma diferença radical entre Criador e criatura, né? Deus não pode se tornar presente na sua realidade imediata em um homem procriado naturalmente, pois o ato pelo qual o homem existe distingue radicalmente como criatura de Deus. A diferença radical entre Criador e criatura pode ser superada só se Deus mesmo é o ato de subsistência de Jesus. Assim, Ratzinger reconhece um núcleo histórico nos textos da infância de Jesus de Mateus e Lucas. Nessa mesma linha, o exegeta alemão Thomas Schreber escreve: é verdade que não encontramos em Paulo e em João uma prova clara da fé no nascimento virginal. Porém, não podemos deduzir disso que esta fé seja marginal ou tardia. Pelo contrário, faz parte dos pressupostos e da tradição dos evangelhos da infância. O núcleo histórico consiste no nascimento de Jesus de uma jovem virgem, provavelmente em Belém. Provavelmente, não é tão importante assim. Porque em Belém está ligada à questão hebraica de Davi, né, que é a cidade de Davi, Belém. Então, o fato que Jesus foi colocado como nascendo lá é importante nesse sentido, né, de que é o Messias, descendente de Davi.
No seu livro sobre os hebreus nem acreditam que Jesus é o Messias, então para que toda essa. Não precisa, nós não precisamos de Belém. De Belém do Pará, sim, mas. No seu livro sobre a infância de Jesus, o Papa Bento XVI enumera alguns temas neste sentido. Quais são as fontes do nascimento virginal? Trata-se, evidentemente, de tradições de família. Lucas, às vezes, acena ao fato de que a própria Maria, mãe de Jesus, era uma das suas fontes. De fato, naquele filme que a gente vê, que tem Lucas, né, que encontra Maria, etc. E o fez especialmente quando diz em 2,51, ele fala que sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Só ela podia referir o evento da anunciação, que não teve testemunhas humanas. Então quer dizer que Lucas deve ter recebido dela diretamente. É verdade o que dizemos no credo, Jesus nasceu da Virgem Maria? A resposta sem reservas é sim. Karl Barth apontou que, na história de Jesus, há 2 pontos em que a ação de Deus intervém. Isso aqui é interessante. Imediatamente, no mundo material. Aquilo que eu falei no início também, o nascimento de Jesus, da Virgem, e a ressurreição do túmulo. Essas são duas intervenções de Deus na matéria, né? Então ele diz assim, no qual Jesus não permaneceu e não sofreu a decomposição. Aqui se trata do poder criador de Deus, que abraça, nossa, eu vejo muita coisa no paraíso nisso daqui, né? Mas um dia a gente conversa sobre isso. Do poder criador de Deus que abraça todo o ser. Portanto, esses 2 pontos, o parto virginal e a ressurreição real do túmulo, são termos de confronto para a fé. Deus possui esse poder, e com a concepção e a ressurreição de Jesus, ele inaugurou uma nova criação. Então aqui chegamos à nova criação depois de toda essa trajetória, né? Se seguimos essa linha de interpretação, devemos então encontrar uma solução para os problemas dos irmãos de Jesus, que ainda não foi resolvido, ainda não resolvemos, né? Existem três posições que já foram propostas na antiguidade, né? Vocês estão querendo uma pausa? Não. Então, essa aqui é interessante também. Uma é de um tal de Elvídio, né? Que ele dizia que não, que essa posição de Elvídio não é considerada ortodoxa na Igreja Católica e Ortodoxa. A tese de Elvídio, que eles são irmãos naturais, né? Ele não tem nenhuma reserva a isso. Depois a tese de Epifânio, que no proto-evangelho de Tiago, segundo capítulo, ele diz assim, os irmãos de Jesus são meio-irmãos. São 3 coisas, não? São meio-irmãos. São que dizem que José tinha se casado já uma vez, né? Tinha ficado viúvo, e depois tinha vários filhos, e aí depois foi guardião de Maria. Ele foi ser guardião de Maria, e aí Maria ficou grávida sem ele saber, né? Aí tem a história do anjo e tudo mais. Quem é que eu li? Quem é que... Epifânio. O outro é Elvídio. E depois tem a tese de Jerônimo, né, que também é muito interessante, que é a tese mais que a gente, né, conhece. Os irmãos de Jesus, que eles são primos, né? Porque no Antigo Testamento, no povo, digamos, lá da Terra Santa, dos árabes em geral, o hábito deles é chamar de irmãos, né, a palavra que eles usam como irmãos para parentes próximos, primos e parentes próximos em geral, primos e primas. Nós até distinguimos, né, de primos primeiro grau, segundo grau, não sei o quê, né, para não dizer. Né.
Jerônimo. Então, esse Jerônimo a gente já sabe, né? Mas tem alguma coisa. A explicação de Jerônimo, difundida em toda a Igreja do Ocidente, também foi considerada pelos padres da Reforma, né? No entanto, a partir do século XIX, com a Revolução Exegética Moderna, essa tese foi questionada. Enquanto a Igreja Católica acredita que os irmãos de Jesus são primos e parentes, em um ambiente reformado, quase todos compartilham a tese oposta, aquela de Ovídio, né? São irmãos naturais. Maria, no Evangelho de João agora, né? O último Evangelho, para falar sobre a encarnação de Deus, o quarto evangelista não conta a história do nascimento de Jesus, mas apenas uma frase, né? Interessante, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não diz mais nada, mas ao mesmo tempo diz tudo, né? O Logos se fez carne em Jesus. O quarto evangelho, a mãe de Jesus, que nunca é chamada de Maria, está presente em 2 episódios, nas bodas de Caná e aos pés da cruz, né? No final, que é no início do evangelho e no final. 2 cenas que são encontradas nos evangelhos sinóticos. A exegese, há 2 cenas que não são encontradas nos evangelhos sinóticos. A exegese histórico-crítica foi surpreendida por essa peculiaridade e questionou a sua historicidade de João, né? As bodas de Caná narram os primeiros dos 7 sinais que estão presentes no quarto evangelho. Aliás, João não chama de milagres, ele chama de sinais, né? É preciso fazer uma observação. De fato, ele fala aqui, não fala disso, mas sinais para designar os atos de poder realizados por Jesus. Por quê? Porque o evangelista não quer que nos detenhamos no aspecto extraordinário do milagre sobre o qual a fé não pode se manter de pé. Mas quer que vejamos o sinal de uma realidade mais profunda ainda, né? De fato, o sinal aponta para uma realidade diferente, né? Mais profunda. Que é o sinal da revelação contida no milagre. Assim, por exemplo, a multiplicação dos pães não é apenas alimentar os famintos ali presentes, mas um sinal de que o próprio Jesus é o pão da vida para todos. Quando Jesus dá a vista ao cego de nascença, esse milagre é o sinal de que ele é a luz do mundo, né? E assim por diante. O milagre de Lázaro é o sinal que Jesus é a ressurreição e a vida, né? Para todos, não somente para Lázaro. Também o evento das bodas de Caná não é um milagre que quer nos dizer como Jesus tirou um casal de uma situação embaraçosa, né? Mas tem um valor de revelação que devemos compreender ainda mais por ser o primeiro sinal. Como era o primeiro sinal, ele tem uma importância fundamental. Certamente há um fato histórico na origem da nossa narração, mas é impossível conhecê-lo porque o texto atual não fornece informações suficientes. É uma leitura pós-pascal, lógico, tá? 90, né? Em que diferentes elementos assumem um valor simbólico ou metafórico. Por exemplo, bodas. Nos profetas, a imagem das bodas expressa o vínculo íntimo entre Deus e Israel, né? É sempre ligada a Israel como, de fato, quando a gente estuda o Antigo Testamento, na teologia, Israel é sempre usada é sempre falada como uma mulher, né? A figura de uma mulher, sempre, né? Em vários livros do Antigo Testamento. Então, bodas. Os profetas, a imagem de bodas expressam o vínculo íntimo entre Deus e Israel. Essas bodas expressam muito bem as expectativas de Israel quanto ao tempo da plena realização da aliança. As bodas simbolizam o eschaton, né? Os tempos finais, os últimos tempos, né? O tempo definitivo da salvação, o tempo da salvação definitiva. O vinho, a gente já viu isso, já ouviu isso em muitas homilias por aí afora, né? O vinho
É sinal da festa, da alegria, uma característica do mundo futuro de acordo com o judaísmo. A mudança de água em vinho não interessa enquanto milagre. Esse não só não é relatado, mas permanece escondido para todos, porque os que enchem as talhas de água não contam para ninguém, né? Que colocaram água. E o mestre fala lá, quando pega e prova, diz: nossa, mas que vinho bom que você me deu agora no final de tudo, né? Quer dizer, é um segredo que fica entre Jesus e os empregados, né? E a gente. É a gente. O vinho oferecido por Jesus é o melhor vinho e é dado no final, ao contrário, é o vinho do tempo escatológico, consumado. E ele é dado em abundância, entre 480 e 720 litros. Já pensou que festa, né? O céu vai ser uma festa, sem dúvida, com todo vinho assim, tanto vinho assim. Para introduzir a vida pública de Jesus, o evangelista escolhe um sinal que expressa... Quantos tem para beber? Quantos tem para beber? Para introduzir a vida pública de Jesus, o evangelista escolhe um sinal que expressa bem a novidade trazida por Jesus, a grande reviravolta que dá início ao tempo de salvação. É neste contexto que é preciso entender o diálogo entre Jesus e sua mãe, né? Mulher, que tem a ver com isso? Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. É interessante essa explicação que eles dão aqui, né? Porque ele diz assim: observemos que a mãe de Jesus não lhe pede que faça um milagre. Ela simplesmente espera que seu filho resolva essa situação embaraçosa. E com isso Maria expressa a confiança absoluta em Jesus, né? Que ele podia resolver tudo, né? Como as mães geralmente pensam que os filhos podem, né? Resolver tudo. Uma leitura simbólica vê em Maria o Israel fiel e aberto ao Messias, que inaugura os novos tempos. Maria representa o povo fiel da antiga aliança, da qual sairá o Messias. A gente já mencionou isso antes, né? De sua parte, Jesus expressa um desapego em relação à sua mãe, que chama de forma inusitada para uma mãe de mulher. Não deve ser entendido em nível psicológico. No Evangelho de João, mais do que em outros, Jesus é apresentado, mais do que nos outros, Jesus é apresentado em sua soberania e divindade. Esse distanciamento não significa rejeição. A reação de Maria, depois, deixa claro que ela não se sente rejeitada por seu filho. Fazer tudo o que ele vos disser. Maria expressa assim a sua confiança no seu filho. Nesse sentido, a mãe encarna o rosto da fé. Mas então, por que esse desapego por parte de Jesus? Jesus quer afirmar que o dom, a salvação, é gratuito e não depende de esforços, isso é muito importante, não depende de esforços ou méritos humanos. Somente o pai e não a sua mãe decide a hora. Quando ele diz: a minha hora ainda não chegou, ele diz, né? Então ele diz, ele está dizendo: você está passando na frente dos bois, né? Como é que é? Colocando o carro na frente dos bois. Mas ela entende, já no tempo, com 12 anos, ele diz: você não sabia que eu ia cuidar das coisas do meu pai? Né? Quer dizer, que ela tem uma... Qual é a última vontade expressa por Jesus na cruz? Sua mãe recebeu diferentes significados. Sua palavra recebeu diferentes significados. Ixi, ainda tem muita coisa. Que oração? Ixi, acho que é bom parar, né? A gente faz uma segunda aula. Aqui tem algumas coisas ainda, mas... Por exemplo, essa parte aí que você fala que não é chegada a minha hora ainda, né? Mas mesmo assim ele opera o milagre, né? Isso não é um sinal
o grande amor ao próximo? Isso, mas a hora de Jesus que ele fala é a morte na cruz, né? É a redenção total, né? É o sacrifício total, né? Ele foi fazendo essas coisas enquanto estava aqui porque precisava criar a igreja, né? E evangelizar o mínimo possível de pessoas para poder, né, deixar, para que não morresse, né, depois da morte dele, como acontecia com muitos outros, aconteceram com muitos outros, né? O que vocês sugerem? Quantas coisas? Não, aqui é Uma aula. Bem 10. mais uma aula. Não. Eu estou com uma versão que está um pouco. Então essa aqui, Maria, os pés da cruz, né? Maria, os pés da cruz. Entre as pessoas que estão aos pés da cruz, a atenção se concentra na mãe e no discípulo que Jesus amava. Somente Jesus fala nessa cena, né? Só ele fala da cruz. João e Maria ficam calados. Perto da cruz, Jesus permaneciam de pé sua mãe e irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe, eis aí, né, mulher, eis aí o teu filho. Tem algumas interpretações sobre o que ele quer dizer com isso, né? Depois disse, eis aí a tua mãe, é o filho, e a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Qual é a última vontade expressa por Jesus na cruz? Sua palavra recebeu diferentes significados. Significado comum, né? Primeiro, Jesus como filho, como toma providências para que vai deixar a sua mãe, né? Que alguém cuide dela, né? Para ela não ficar sozinha. O discípulo acolheu consigo, daí provém a tradição segundo a qual Maria teria vivido em Éfeso, né? Onde morava João. A cena não pode ser apenas um componente social. Nesse momento decisivo, a cena certamente tem um significado mais profundo. Não pode ser só isso, né? Só esse social. A outra interpretação. Maria, mãe de todos os que creem. A interpretação tradicional católica vê em Maria a mãe do discípulo amado, que representa a figura exemplar e fiel, do fiel. Através desse discípulo, Maria se torna mãe de todos os fiéis, que se torna mãe do fiel, que é João. Essa tradição identifica Maria com a igreja, através do simbolismo da nova Eva, da filha de Sião, Isaías, da mulher do Apocalipse. Aliás, eu não falei uma coisa, mas depois a gente pode conversar, para quem estiver interessado, sobre essa questão de Maria no Apocalipse, que não é considerada como credível, né? Que se trata de Maria. Mas figuras da igreja que gera o Messias e a sua descendência de numerosos filhos representados pelo discípulo predileto. O discípulo amado representante de Jesus. Isso é outra interpretação. Essa aqui é nova, para mim também era nova. Outra interpretação, feita por autores protestantes, salienta o fato de que a posição tradicional se focaliza unicamente na mãe de Jesus. Mas no texto de João, há também a figura do discípulo que Jesus amava, o discípulo fiel, né? A esse ponto é necessário enfatizar algo surpreendente do quarto evangelho. Essas duas figuras, a mãe e o discípulo amado, nunca são chamadas pelo próprio nome. Esta maneira de proceder não é devido à ignorância, mas antes responde a uma determinada intenção. Dizer precisamente o vínculo que os une a Jesus. Maria é a mãe. O discípulo que Jesus amava é aquele que se inclinou sobre o peito durante a última ceia, aquele que entende, que vê e crê imediatamente e que reconhece Jesus após a ressurreição. Ele que corre, né? Chega antes de Pedro, né? Etc. No túmulo. O discípulo que Jesus ama é a testemunha por excelência que acolhe a plena revelação, trazida pelo Verbo encarnado, e a vive.
Ele é visto como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que, da melhor forma, é o guardião da revelação definitiva, trazida por Cristo. O discípulo amado, ao qual Jesus diz, eis tua mãe, assume o lugar de Jesus após sua morte. E, na realidade, se torna o representante do Filho. Jesus, antes de morrer, faz o seu dever de filho, cuidar de sua mãe. No momento da morte, diz à mãe, eis teu filho. Essa diretriz significa, mulher, eis que aquele que a partir de agora cuidará de você como a sua mãe, Então, para o discípulo, Jesus diz, eis a tua mãe. Em outras palavras, eis aquela de quem você precisa cuidar como a sua mãe. Em ambos os casos, se trata da mesma coisa, cuidar da mãe. É o discípulo, e o discípulo obedece. No versículo 27b, o evangelista afirma, e a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Temos que, de acordo com essa interpretação, apenas o discípulo amado tem um papel ativo. E é investido de uma missão, receber Maria como sua mãe e cuidar dela como filho. Não é tanto a mãe a ser chamada para uma missão, tornar-se mãe do discípulo, quanto o discípulo a se tornar seu filho. Isto é, assume a responsabilidade dada pelo próprio Jesus de prover a Maria como sua mãe. Aqui estamos bem longe de uma interpretação mariológica na qual Maria tomaria todos os fiéis representados pelo discípulo amado sob sua proteção. É o contrário. É o discípulo que toma Maria sob sua proteção. Então, de acordo com essa interpretação, como podemos entender a cena da mãe e do discípulo aos pés da cruz? Na cena que ocorre aos pés da cruz, Jesus se acha com os seus mais íntimos. Ele se encontra ali com os seus mais íntimos, né? A mãe e o discípulo amado, e cria novos relacionamentos. No momento de morrer, Jesus, na realidade, constitui uma nova família. A nova família pós-pascal, que deve substituir depois da sua partida para o Pai, isto é, a igreja. Porque, de fato, na nossa fé, a igreja nasceu ali, né? Aos pés da cruz. A interpretação evangélica enfatizou que, com razão, a importância do discípulo amado na cena aos pés da cruz. No entanto, alguns exegetas fizeram notar que, de acordo com essa interpretação, a relação entre Maria e o discípulo é assimétrica. Não é igual, né? É desigual. Tudo se concentra no discípulo. Maria tem um papel completamente passivo. Alguns, ao invés, insistem na reciprocidade do relacionamento entre a mãe e o discípulo. A leitura simbólica, que considera a mãe de Jesus como a figura de Israel fiel, seja a interpretação simbólica do papel de mãe de Jesus em Caná, vai nesse sentido. Ao discípulo que Jesus amava é confiada a tarefa de introduzir a Maria, figura de Israel fiel, na plenitude da revelação. Interessante, né? Introduzir Maria na totalidade da plenitude da revelação, da qual o discípulo amado é o guardião. Esta é a interpretação, por exemplo, do exegeta Xavier Leon Dufour, aos pés da cruz, a fé de Maria, a fé de Israel, igual a Maria, desemboca na plenitude da mensagem evangélica. O discípulo amado. E Maria é dada por Jesus também como mãe de seu discípulo predileto. Em outras palavras, aquele que vive na novidade do Evangelho, que goza da plenitude da revelação, não deve esquecer as suas raízes. Israel permanece para sempre o povo do qual provém a salvação. Nesse mútuo reconhecimento é formada a nova família pós-pascal, a igreja. De fato, nós todos cristãos consideramos a raiz nossa, né, no povo hebraico. Conclusão, nos anos 40, nos 40 anos que separam a carta aos Gálatas, né, de Paulo, né, ao Evangelho de João, é preciso reconhecer uma diferença real na apresentação de Maria. De todos os elementos sobre Maria espalhados no Novo Testamento, alguns veem muitas lembranças históricas
sobre Maria. Seria necessário simplesmente reuni-los para delinear uma Via Maria unificada, que representaria a história de Maria histórica. Porém, a metodologia exegética não permite uma tal leitura, né? A diferença entre os evangelistas é de fato grande demais. Grande demais, e cada evangelista tem o seu ponto de vista. E a sua teologia que deve ser respeitada. Quem é Maria? Todos concordam, Maria é a mãe de Jesus. Mas temos retratos diferentes. Para Marcos, é uma mãe que parece não entender bem seu filho. Né? Se lembra o conflito, né? Não, eu estou aí, tua mãe, seus irmãos. E ela está lá junto com eles, com os irmãos, contra ele, né? Que eles querem levar ele embora, porque deve estar, né, pirado. Marcos apresenta assim, né? É uma mãe que parece não entender bem seu filho. No Evangelho de Mateus, é uma figura passiva por trás de José. Só aparece José, né? Ele faz tudo, leva para o Egito, traz de volta, faz isso, aquilo, né? É José que faz. Evangelho de Marcos. Não, de Mateus. Para Lucas, Maria é a fiel por excelência. Para João, é a mãe que crê e que, com o discípulo amado, forma a família pós-pascal, a igreja. Então, cada um tem uma apresentação diferente. De acordo com a exegese histórico-crítica, a descrição de Marcos reflete um aspecto histórico da pessoa de Maria. Depois do Evangelho de Lucas e de João, já está em ação um processo de tipologização de sua figura. Ela se torna o tipo da igreja, né? Se torna, pelo seu desígnio, início de mãe do Filho de Deus, Maria adquiriu uma dimensão que superava a sua personalidade histórica, como também nós, né? A sua história assumiu um valor simbólico. A crente ideal e tipológico em relação ao mistério da igreja. Esta compreensão da figura de Maria em Lucas e João, que seja histórica ou não, está contida, porém, na Sagrada Escritura, e faz parte da mensagem evangélica, sobre a qual se apoia a tradição da igreja e a leitura da fé que reflete e medita a palavra. Chegamos ao fim. Perguntas, quer dizer que todo mundo entendeu tudo. Ou ninguém entendeu nada. Ou ninguém entendeu nada.